Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar sobre um novo filme que estreou na Netflix na semana passada, nosso último verão, estrelando ninguém menos do que KJ Apa, o nosso querido Art. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar de mais uma dessas comédias românticas, não tão comédias, da Netflix. Nosso Último Verão é um filme que surgiu, assim surgiu, vai acontecer esse filme. E aí, né, eu já fiquei bastante no hype, porque não só temos KJ Apa no elenco, como a gente tem a Maya Mitchell, que fazia a Kelly de The Fosters, e Tyler Posey, o nosso eterno Scott de Teen Wolf. Ai, saudades de Teen Wolf, meu Deus do céu, que saudades dessa série, gente. Então, é um filme que juntava um elenco bem grande de pessoas conhecidas, então foi puxando pessoas aqui e ali, entendeu? Rolou até um encontro de Teen Wolf, não encontro porque na verdade eles não se encontraram dentro do filme, mas a atriz que fazia a Erika de Teen Wolf, que também é uma maravilhosa, está nesse filme também, fazendo uma personagem bem porra louca, assim, que me lembrou bastante a Erika em alguns momentos. E ele vai contar histórias sobre vários jovens que estão no último verão deles, antes deles se formarem no colégio, então a partir disso eles vão seguir para a vida adulta, para a faculdade ou, enfim, para outras coisas da vida. Basicamente é o que eles vão fazer nesse último verão, últimas experiências como adolescentes e como pessoas da escola, né? Então rola bastante romance, questionamento sobre o futuro da vida e esse tipo de coisa. Ele é um filme bem bobinho, né? E ele segue bem essa coisa que a Netflix tem feito, né? De trazer esses romancezinhos adolescentes. Mas eu acho que ele é interessante porque ele traz várias histórias diferentes, né? Então a gente tem a chance de conhecer a história de várias pessoas. O foco é o casal, que é o KJ e a Maya. Eles são o foco da história e acho que é o casal que tem mais aprofundamento no que acontece com eles. E tem toda uma história sobre traição, sobre os pais deles e tal, que é bem interessante. E os outros acabam ficando um pouco em segundo plano, mas a gente também vai conhecer um pouco mais dessas histórias. Então, além desses dois, a gente tem a Erin, que é a personagem que vai se envolver com o personagem do Tyler Posey, que é um jogador de beisebol que saiu da escola, tem lá 22 anos e já é jogador de beisebol profissional e tal. Esse casal, ele vai ser realmente um lance de verão, digamos assim, eles se conhecem no verão, rola aquela paixão, aquele momento da lua de mel, assim. Além disso, a gente tem um garoto que tem uma lista de garotas que ele gostaria de pegar durante o verão, que é um pouco problemático, né, gente, como vocês sabem. Mas eu acho que é uma situação que eles acabam falando sobre isso no filme, né? Eu acho que eles poderiam até ter se aprofundado mais nisso, porque é um assunto que daria bastante pano pra manga. Mas ele era um personagem bem secundário, então acabou ficando um pouco jogado mesmo. Mas eu acho que eles acabam falando sobre isso e meio que, né, explicando por que aquilo não é certo e tal, e o garoto entende as suas atitudes e entende como ele estava errado nessas atitudes. E além disso, a gente tem uma garota que ela não tem tempo e nem dinheiro para se focar 100% nos estudos. Isso leva ela a ter uma nota não muito alta na escola, e isso leva ela a não ser aceita em quase nenhuma faculdade ou nenhuma faculdade. A gente vê bastante essa dúvida dela do que ela gostaria de fazer, se ela gostaria de ir para uma faculdade que não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta escolha dela, era tipo a última escolha, né, a última chance dela, ou enfim, se ela gostaria de seguir para um outro lado da vida. Eu acho que a história dela era uma das histórias mais interessantes, acabou ficando bastante em terceiro plano praticamente, né, porque foi bem superficial ali o desenvolvimento. Mas além disso, ela ainda começa a trabalhar como babá durante esse verão. Eu acho que isso é bem interessante para o autoconhecimento dela, e eu acho que a gente tem alguns momentos muito, muito legais entre ela e a garota que ela é babá, né, que é bem legal. Era uma das coisas mais interessantes, até no final do filme ela traz uma discussão bem legal sobre aceitar o que tem, que não necessariamente seria a melhor escolha só porque é o que tem, ao invés de tentar correr atrás de uma coisa melhor, de uma coisa que ela realmente queira, de uma coisa com a qual ela realmente se identifica e sonha. Realmente era uma personagem que tinha muito potencial. Eu acho que eles poderiam até pensar em fazer um filme só focado nisso, né? Porque ela até comenta que durante todo o ensino médio dela, ela teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e é por isso que ela não conseguia manter notas tão altas quanto os colegas dela, né? E eu sei que isso é uma realidade de muitas pessoas, tanto aqui lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? De ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e realmente não ter que trabalhar é um luxo que nem todos podem ter. Então eu acho que era
uma discussão muito, muito boa que acabou ficando um pouco de lado, né? E por fim, a gente tem dois garotos que são os garotos nerds da escola, que nunca ficaram com nenhuma garota, nunca transaram com nenhuma garota, e aí eles descobrem que se eles usarem terno e gravata, eles conseguem se passar por adultos trabalhadores da bolsa, e aí eles acabam vivendo uma vida alternativa durante o verão, se passando por adultos que trabalham na bolsa, bebendo cerveja com as pessoas e conhecem mulheres mais velhas, e aí rola ali um romance e tal. No começo eu tava meio tipo, puta, meio chato esse negócio, aí no final eu comecei a achar fofinho e até que gostei dessa história também, mas realmente mais como um pano de fundo para as outras histórias, sabe? Tipo assim, só uma quebra ali no que a gente tava vendo do resto, porque eu não me focaria nessa história em particular, né? Eu acho que as outras tinham mais potencial do que a deles. Mas de uma forma geral, eu acho que a história do KJ e da Maya, né, dos personagens deles, é a história mais interessante, é a história mais aprofundada. O KJ é um cara que tá em dúvida entre música e uma faculdade de administração, que é o que o pai dele gostaria, né, na vida dele. Então é aquela típica dúvida de sempre, de vou seguir uma carreira nas artes, que é sempre uma coisa que é muito incerta e tal, mas é o meu sonho, ou eu vou seguir uma carreira mais certa, com mais chances de eu ganhar dinheiro e de eu ter uma vida boa e tal. Eu acho que isso é uma discussão um pouco batida e que até por isso ela acaba ficando meio que em segundo plano ali da história. Eu não sei, ele não parece pensar muito sobre isso não é trazido à tona em muitos momentos do filme, né? Mas, em compensação, a personagem da Maya, ela quer fazer uma carreira de diretora, né, de cinema, audiovisual e tal, e eu acho que isso é bem legal, porque eles acabam se ajudando e ela fala também um pouco sobre esse negócio de não ter dinheiro e precisar desse projeto para poder ir para a faculdade, né? A gente sabe que lá nos Estados Unidos as faculdades são muito caras, então não é todo mundo que tem dinheiro para ir para a faculdade e muita gente depende de bolsas e empréstimos, né? Enfim, eles são bem fofinhos, eles têm uma química bem gostosinha, assim. O KJ está moreno. Eu prefiro ele moreno particularmente, né? Acho que eu dei uma enjoada do cabelo dele ruivo. Mas os dois, eles são bem fofinhos. E é bem aquele lance de verão, assim. É uma coisa meio casual e tal. Enfim, né? Eu acho que de uma forma geral é um filme bem gostosinho. Comparando com o Date Perfeito, que é o último filme da Netflix, ele tá 1000 anos-luz na frente, porque o Date Perfeito tem vários problemas que felizmente esse filme não tem. Mas esse filme é clichê em muitas partes, mas até que ele tem aquele plot twist ali, uma coisa que a gente não tava esperando acontecer, que dá uma apimentada ali na história, que dá uma boa reviravolta, assim, dá um pouco de ânimo ali pra continuar. Mas é um clichê feito pra pessoas que realmente estão saindo desse momento da escola, estão indo pro momento da faculdade, é um momento de muitas mudanças, muitas transições, né? E eu acho que a gente consegue ver personagens que estão em diferentes momentos dessas transições da vida, né? Então, desde pessoas que já têm certeza o que eles querem fazer, isso nem é um problema pra eles, até pessoas que não têm a menor ideia do que tá acontecendo na vida, que não sabem nem o que eles estão fazendo e, né, tão em busca de entender, de ver o que eles querem, de conhecer mais da vida, de se aprofundar mais em outras coisas, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, foi um filme que me agradou bastante. Acho que ele entra pra essa lista de filmes gostosinhos da Netflix que dá pra gente assistir num estilo meio sessão da tarde. Então essa é a minha dica pra vocês hoje, assistam o Nosso Último Verão. Se vocês já assistiram, comenta aqui embaixo e comentem quem é que sente saudade do Tyler Posey atuando, porque eu sinto, eu espero que ele volte a atuar mais, porque, meu Deus, que homem, né, gente? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!